Eu não sei você, querido, mas esses são dias que você tem que estar muito conectado ao que Deus está querendo fazer. A igreja está muito distraída. E quando eu falo a igreja, não é apenas o ministério Cristo Jesus que também está distraído. É a igreja do Senhor na terra, ela está distraída. Sabe, querido, nós precisamos aprender a usar algumas ferramentas para lidar com algumas coisas na terra. Mas nós temos que ter anseio à eternidade com Deus. Sabe, eu vejo uma igreja que está tão preocupada com as coisas da terra, querido, que não sabe nem o que vai fazer na eternidade. Nós precisamos ter anseio de trazer almas para o Senhor diante da eternidade. Querido, um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus tem que ter desejo de salvar vidas. Pessoas estão sendo lançadas ao inferno. Pessoas estão morrendo sem salvação. E nós muitas vezes ocupados apenas com a nossa pequenez, com a nossa pequenez, com a nossa pequena vida. Jovens, vocês precisam incendiar. Velhos, vocês precisam sonhar. Homens, vocês precisam se posicionar. Mulheres, vocês precisam nutrir as suas casas. Há uma voz clamando nos céus: igreja minha, povo meu, se levante. Se levante, se levante, se levante. Porque os dias estão sendo abreviados. E o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Essa semana, queridos, o Davi, ele acordou pela manhã. Nós estávamos na mesa junto com o pastor Marlos, conversando sobre assuntos da igreja brasileira. Sobre o retiro de pastores que vai acontecer nesse ano. E o Davi acordou e interrompeu a nossa conversa e disse: pai, mãe, eu preciso contar o meu sonho. Eu sonhei que eu morri. Eu fui levado para os céus. Eu vi o céu, pai, eu vi o céu, pai. Você tem noção que é isso? Um menino de 11 anos que Deus está revelando para ele o céu. E o que mais chamou a atenção dele e nossa, não foi que ele se prendeu à morte. Mas ele disse: quando eu acordei, eu falei assim: era um sonho. Irmão, se nós pudéssemos entender e discernir o que é o reino dos céus. Um lugar onde não há ansiedade. Um lugar onde a depressão não tem força. Um lugar, os pensamentos de si mesmo não tem poder. Um lugar onde a família se reúne para reconhecer que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Abra comigo a sua Bíblia. Você trouxe a sua Bíblia? Abra comigo, querido. Abra comigo em Apocalipse, capítulo de número 2. Eu quero ser boca de Deus nessa noite sobre a tua vida. E dizer que esses são dias que nós precisamos nos converter, querido. Você ouviu? São dias que eu e você precisamos nos converter novamente. Olha o que diz no capítulo de número 2 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são,
e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. No entanto, contra você, igreja, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. No entanto, contra você, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Esses são dias que eu e você temos que estar orando. Pai, devolve-nos a alegria da salvação. Devolve-nos, Pai, a alegria de te servir. Devolve-nos, Pai, a unidade da tua igreja, onde ela caminha no mesmo propósito, na mesma direção, onde ela está mais preocupada em despovoar o inferno do que agradar a alma. Esses são dias, querido, que nós precisamos despertar. Quantas pessoas você já falou de Jesus? Quantas coisas têm te distraído, querido? Às vezes nós estamos num culto como esse, a movimentação de uma criança, de alguém levanta no banheiro, a gente já se distrai. E queremos estar astutos ainda às ciladas do inimigo. O inimigo está rindo de nós, da igreja. O inimigo está zombando da igreja do Senhor sobre a terra. Porque é uma igreja que tem autoridade, que tem poder, que a Bíblia diz que os sinais e maravilhas acompanhariam os que creem. Querido, nós precisamos manifestar o reino dos céus sobre a terra. Nós precisamos entender que todos os dias nós precisamos ser renovados pela alegria do dia que a gente disse sim para Jesus. O dia, pastor, que não havia malícia nos nossos olhos, não havia malícia nos nossos ouvidos, não havia malícia na nossa língua. Querido, porque o maior veneno na terra não é o que os homens constroem com o seu pensamento, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, mas é a língua. A língua é o maior veneno, querido. Foi na língua da serpente que Adão e Eva caíram. Às vezes nós damos mais ouvido pela língua maldizente aí fora do que para a palavra de Deus. Às vezes nós damos mais ouvidos porque os outros falam do que aquilo que Deus está afirmando sobre a igreja. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Você tem noção que é isso, querido? Quando eu e você vivemos isso na essência, problema algum é capaz de nos parar. Quando a gente crê, queridos, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Sabe quem está dizendo isso, querido? Tudo aquilo que tinha poder para te matar, tudo aquilo que tinha poder para te paralisar, tudo aquilo que tinha poder para te destruir, querido, por conta de Jesus, isso não tem mais poder sobre a sua vida. Você tem noção quem é Jesus? Eu quero falar de um homem como eu e você, um homem que talvez ouviu falar de Deus de uma forma religiosa, um homem que talvez foi várias vezes no templo, um homem que tinha seu trabalho árduo. Ele trabalhava dia a dia para trazer sustento na sua casa. Mas certo dia, ele ouviu uma palavra de um homem. E quando ele aceita essa palavra, quando ele abre o seu coração para receber aquilo que Jesus falou, ele pôde vivenciar um Jesus de poder. E agora Jesus olha para ele e diz: ei, tu serás pescador de homens. Simão Pedro, tu serás pescador de homens. Diante da palavra do Senhor, querido, você já não pensa mais na sua vida, mas você já quer viver aquilo que Deus tem para a sua vida. É diferente.
Não significa que você não vai trabalhar para comer, não significa que você não vai ter as coisas dentro de casa. Significa que agora o que é mais importante é o que Deus tem para você e não aquilo que você vivia. Só que agora esse homem, ele caminha com Jesus, ele vê sinais, ele vê maravilhas. Ele começa a ter uma vida ao lado do Messias. Ele começa a ter uma vida diária com Jesus, vendo a forma como Jesus agia, vendo a forma como Jesus conduzia. Ele senta para ouvir o sermão da montanha. Vocês ouviram o que foi falado? Ele vai dizendo: ame seus inimigos, perdoe. Um Jesus que ensina a amar, um Jesus que ensina a caminhar, um Jesus que ensina a perseverar, um Jesus que ensina a não desistir. Só que agora ele se acostuma com tudo aquilo que estava acontecendo, os milagres acontecendo. Ele começa a ver a manifestação do poder de Deus sobre a terra. E agora ele começa também a se integrar e fazer parte daquilo que Jesus estava fazendo. E aí acontece, olha o que está escrito em Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 33. Olha o que ocorre com esse homem chamado Pedro. Jesus, ele começa a falar acerca do reino dos céus, o que iria acontecer, o que seria necessário acontecer. E sabe o que é interessante? Jesus alertou acerca de tudo o que vai acontecer sobre a terra, e alertou sobre a sua volta, e alertou dizendo o seguinte: quando eu voltar, encontrarei fé sobre a terra. Porque a fé, querida, é crer naquilo que você não vê, mas aquilo que você espera. E agora então, Jesus contando aos seus discípulos acerca do reino dos céus, e o que iria acontecer, quem era maior, quem era menor no reino dos céus. Ele diz isso aqui: ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Quantas vezes nós achamos que estamos prontos, querido? Quantas vezes que achamos que é suficiente, ou pensamos, é mais um culto. Olha, eu já vivo, eu já tenho Deus, eu já sou isso, eu já sou não sei o quê, agora eu já tenho esse título, agora eu já cheguei no lugar que eu queria, eu já vi os que Deus já fez da minha vida. E nós vamos nos acostumando com algumas coisas. E o problema, querido, que quando a gente vê algumas coisas de perto, a gente tem facilidade de falar, estamos juntos. Mas estar junto é quando a gente não vê, ou quando a gente não suportaria estar naquele lugar. Isso é estar junto. Ter caráter é você ser alguém verdadeiro quando ninguém te vê. É você ter integridade quando ninguém está te vendo. É você ser a mesma pessoa em qualquer esfera. Olha o que ele diz. Jesus respondeu: eu lhe digo, Pedro, que ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você negará que me conhece. Ainda hoje eu posso te provar e você me negar. Ainda hoje a sua fé será provada. Ainda hoje, quando você sair daqui, você será provado. Porque Deus quer nos fazer forte, querido, com Ele. Deus quer nos fazer a gente suportar tudo aquilo que há de vir sobre a terra. E agora olha o que ele vai dizer para Pedro. Pedro, que estava com a convicção, com a certeza que ele iria para a prisão, que ele iria enfrentar a morte, ele iria no lugar de Jesus se fosse preciso. No outro evangelho: para trás de mim, Satanás. Sabe o que faz a religiosidade em nós?
A gente acha que está pronto. A gente acha que é alguém. A gente acha que sabe mais do que o outro. A gente acha que pode dizer para Jesus o que ele tem que fazer. E olha o que ele diz. Então Jesus lhe perguntou: quando eu os enviei sem bolsa e sem saco de viagem, sem sandálias, faltou alguma coisa? Nada responderam. Tudo aquilo que eu e você precisamos, querido, o Senhor não vai deixar faltar quando Ele nos envia para um propósito. Qual era o propósito de Pedro? Estar junto, estar convicto, mas não intervir naquilo que Jesus há de fazer sobre a terra. Nós temos que estar conectados no propósito de Deus sobre a terra. Nós não podemos intervir naquilo que Jesus quer fazer sobre a terra. Às vezes nós queremos ser Deus na vida do outro e esquecemos que o outro precisa passar por alguns processos, que nós podemos sim estar do lado, nós podemos sim estar estendendo a mão, nós podemos sim estar abraçando, dizendo: ei, levanta a cabeça. Mas tem coisas que nós não podemos nos colocar na frente, porque se colocarmos à frente, podemos morrer. Quando Jesus foi levado, quando ele estava no Monte das Oliveiras e foi levado, todos os discípulos ficaram com medo. João caminha lado a lado, olhando. João vai presenciando tudo o que estava acontecendo com Jesus. Pedro vai até um pedaço. Pedro poderia ter entrado mais a fundo e ter visto o que João viu, mas por conta de uma palavra: tu não és um deles, o medo tomou conta dele. Tu não és daquela igreja, o medo tomou conta. Tu não és cristão, o medo toma conta. Tu não serve a Deus, o medo toma conta. E agora a Bíblia diz que Pedro, então, ele vai se aquecer naquela noite fria, junto com outros homens. E ele começa a se aquecer com fogo estranho. Muitas vezes nós buscamos nos aquecer com coisas erradas, com pessoas erradas, quando devíamos estar nos aquecendo com o Espírito Santo. Quando devemos deixarmos sermos cheios do Espírito Santo. E agora Pedro nega Jesus por 3 vezes. E agora ele fica sabendo que o Mestre foi crucificado. E agora ele foi morto. Veio aquele sentimento de Pedro: eu falhei, eu errei. Talvez dentro do coração dele: eu não tenho mais condições de servir a esse Jesus. Pedro agora está desanimado. Pedro agora, que caminhou na igreja do Senhor, estava desmotivado. Afinal, ele que achava que ia junto com Jesus, não foi. Ele que achava que a fé era inabalável, não foi. Quantos de nós achamos que temos Deus e servimos a Deus, mas quando recebemos um diagnóstico médico, já o negamos? Quando recebemos uma palavra errada, já desanimamos? Quando vimos algumas coisas que nos desagradam, já deixamos nos alimentar disso e gerar no nosso coração feridas e mágoas. A Bíblia diz que Pedro agora, então, ele chega para os outros discípulos e diz: olha, eu vou pescar. E os discípulos vão com ele. Afinal, Pedro era um homem de influência. Mas sabe o que era o mais lindo daquela igreja? Que ela não deixou ele sozinho.
Quantas vezes nós abandonamos aquele que caminha, que está à frente, que está caminhando, que está servindo. E todos os discípulos, menos Judas, foram com ele. Era mais ou menos o seguinte: ei, nós servimos o mesmo Deus, nós servimos o Senhor. Pedro, nós não vamos te deixar sozinho. Uma igreja saudável, querido, é uma igreja que não abandona os seus. Uma igreja saudável é aquela que está conectada com o propósito de Deus. É aquela que está ansiosa, olhando para os lados, vendo: ei, será que está faltando alguém nesse corpo? Porque se estiver faltando alguém, eu vou atrás e vou buscar. Não é uma igreja que pensa apenas em si. Imagina João, que ficou com Jesus até o final. Ele poderia ter dito e reunido os outros discípulos e dito: olha, meus irmãos, Pedro é um frouxo. Pedro abandonou Jesus. Vamos construir um outro ministério. Vamos construir uma outra igreja. E olha, não se junte com Pedro, porque senão todos nós vamos perecer. Podia ou não podia ter falado isso? Podia ou não podia? Afinal, ele não se deixou abater pelo medo. Um jovem que foi tomado pelo Espírito Santo. Um jovem que nutriu a sua mente com as coisas do alto. Onde Jesus disse que tais coisas eram necessárias que acontecessem. Eu imagino João não deixando em nenhum momento a dúvida abater o seu coração. Eu vou com meu Jesus até o fim. E aí, pastor? Só que esse mesmo João agora faz o quê? Imagina ele sendo um influenciador e dizendo: olha, gente, tem alguém da congregação que está mal. Tem alguém que já caminhou com a gente. Tem alguém que já comeu do pão da presença. Teve alguém que já viu os milagres junto com a gente, mas está desanimado. Vamos atrás dele, vamos. Quem são as pessoas que já caminharam do seu lado, que estão desviadas? Quem são as pessoas, querido, que você precisa ir atrás? Esses são dias de nós nos convertermos. Jesus diz para Pedro: o dia que tu se converter. Olha, tu estás dizendo que tu vais no meu lugar, tu estás dizendo que tu tens fé, mas o dia que tu se converter. Porque existe processo na nossa vida onde nós seremos provados, querido. A porta continua sendo estreita, o caminho continua sendo apertado. Ei, não tem como servir a Deus e você não ser provado na sua fé. Não tem como você desfrutar das coisas do reino de Deus e não entender o propósito da igreja sobre a terra. Jesus não morreu na cruz do Calvário simplesmente para a gente ter as coisas. Jesus não morreu na cruz do Calvário simplesmente para deixar a gente alegre, para trabalhar na nossa emoção. Não, Ele morreu por um propósito, porque Ele nos ama e quer nos salvar. Agora, eu e você que detemos da salvação, nós não podemos ficar com isso apenas para nós. Nós precisamos propagar o reino dos céus sobre a terra. Precisa incendiar dentro de mim e de você um espírito de evangelismo. Precisa incendiar dentro de mim e de você um princípio da igreja de resgatar vidas. Querido, os discípulos não tinham celular. Os discípulos não tinham Instagram. Os discípulos não tinham Facebook. Nós temos tantas ferramentas. Qual foi a última vez que você enviou um convite para um irmão seu da igreja e disse: meu irmão, como é que você está? Olha, vamos pescar essa noite, vamos. Vamos essa noite voltar no lugar onde a gente se encontrou com Jesus pela primeira vez. Pedro sabia que tinha errado, mas ele não esqueceu do caminho, querido. Você pode errar, mas você não pode esquecer do caminho.
Pedro sabia que o lugar onde ele conheceu Jesus pela primeira vez foi no mar, foi pescando. Eu imagino ele o seguinte: olha, eu vou voltar para o lugar onde ele me chamou. E os amigos de Jesus foram com ele. Sabe, eu e você, querido, precisamos pegar o nosso celular e mandar uma mensagem para aquele irmão que se converteu quando a gente se converteu, que desceu as águas quando a gente desceu, aquele irmão que serviu a Cristo do nosso lado, que hoje a gente já não vê mais perto, e dizer: meu irmão, não importa o que aconteceu, não importa o que tu fez, não importa o que fizeram para ti, saiba que Jesus te ama, saiba que você não está sozinho. Saiba que as portas do inferno não podem prevalecer sobre a tua vida. Não dê liberdade para o diabo destruir a sua vida. E aí, pastor? E agora lá pecando peixe a noite inteira. Não pegaram nada. Olha o que diz, querido. Vai comigo. No Evangelho de João, capítulo de número 21. Olha lá. O que diz no capítulo de número 21, versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Nós também vamos com você. Ah, irmão, como é importante ter uma palavra dessas. Não é nós vamos concordar com o seu erro. Não é nós somos coniventes ao que tu estás fazendo. Querido, nós não te abandonamos. Ainda que tu abandonou Jesus, a igreja tem poder de fortalecer o que está cansado, porque ela é nutrida pelo Senhor. E olha o que ele diz: eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. A coisa já estava ruim, agora eles estavam desanimados também. E aí? Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Grave isso. Mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhe perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam. Ele disse: lance a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiram recolher a rede por causa da quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre a brasa e um pouco de pão. Jesus lhe disse: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Esses são dias que nós precisamos fazer o caminho de volta. Você está entendendo? Às vezes nós estamos desanimados, às vezes estamos feridos, às vezes estamos machucados. Às vezes estamos olhando por aquilo que deixamos de fazer, mas ficamos nos alimentando com coisas erradas, quando tudo que nós precisamos nos alimentar é com o propósito de Deus sobre a terra. O propósito de Deus sobre a terra, querido, ele vai gerar ânimo dentro de você, ele vai gerar convicção dentro de você, ele vai gerar dentro de você uma força poderosa para você acordar todos os dias, independente da situação, crendo no Senhor Jesus. Querido, não tem nada mais gratificante que resgatar uma alma. Não tem mais nada mais poderoso do que alguém reconhecer os seus pecados e entregar a sua vida para Jesus. Afinal de contas, o dia que você aceitou Jesus, como foi?
Ah, pastor, não foi nada, então você precisa aceitar hoje. Mas tem que ter aquela alegria da salvação. Tem que ter aquela alegria de ser resgatado do inferno. Tem que ter aquela alegria que antes a morte dominava a sua vida, mas agora ela não tem mais poder sobre você. Imagina você partindo hoje com Jesus, querido. E os anjos do céu te recepcionando. Os anjos de Deus olhando para você e dizendo: ei, há uma coroa de vitória sobre você. A coroa da vida está sobre você. A morte não pôde te vencer, porque não venceu o nosso Senhor. Você tem noção que é isso? Nós precisamos fazer o caminho de volta. O caminho quando a gente chegava diante de um ambiente como esse e ficava tão deslumbrado com aquilo que o Senhor estava fazendo. Atento a cada palavra, dizendo: Deus vai falar comigo hoje. Onde não nos distraíamos pelo problema, onde não nos distraíamos no louvor, onde não nos distraíamos da palavra, onde cada palavra a gente absorvia de tal maneira, dizendo: essa é para mim. Irmão, só quem já teve num caminho de derrota para saber quão bom é ser resgatado. Em 14 anos de conversão, eu já falhei milhares de vezes. Já pensei em desistir tantas outras. Mas sempre que eu estive nesse caminho, Deus colocou um amigo de Jesus do meu lado. E disse: aí, eu vou contigo. Ah, mas eu não quero ver ninguém. Não, mas eu vou junto. E não foi para concordar com os erros, ou dizer: não, é isso aí que tens que viver mesmo, cara. Querido, quando o nosso coração ele tem a intenção correta, ainda que falhamos, ainda que erramos, ainda que estamos desatentos ao que Deus está fazendo na terra, ainda que não temos mais um relacionamento como já tivemos com o Senhor, ainda que você nunca teve um relacionamento com Ele, quando dentro do seu coração você vai para um ambiente onde Ele fala, onde Ele já falou com você, pode ter certeza que Ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. E às vezes a ovelha perdida está dentro da casa do Senhor. Existem ovelhas perdidas lá fora, mas existem ovelhas perdidas dentro da casa do Senhor. E Jesus foi atrás deles. Jesus foi no momento certo, querido. Jesus deixou eles se esforçar. Eles tentaram do jeito dele, não pegaram nada. Era mais ou menos Jesus dizendo: Pedro, você não serve mais para isso. Você só serve para isso se você obedecer minha palavra. Porque diante da minha palavra você vai lançar essas redes para a direita. Não é do lado que você estava acostumado, mas é de outro. E pode ter certeza que você vai ver jorrar as coisas aí na tua mão. Só que quando Jesus chega diante deles, a Bíblia diz que os discípulos não reconheceram. E isso é triste, querido. A gente está num lugar onde o Senhor um dia nos chamou. A gente está num lugar, num ambiente de glória. Jesus está olhando para a gente não reconhecer que Ele está olhando para a gente. E aí, pastor, é nesses momentos que a gente não reconhece, que a gente não entende, que a gente está esperando uma resposta, o que vai acontecer? Por que Deus não fala comigo? Que ali tinha um homem que se via como os outros não se viam. João é o único que diz o seguinte: o apóstolo a quem ele amava. Sabe como é que ele se via? Não como um coitado, não como um derrotado, não como alguém que não foi desejado. Ele se via como alguém que Jesus amava. E a Bíblia diz que ele olha e diz: é o mestre. Ele é considerado o apóstolo do amor. Sabe por quê, querido? Porque diante do amor os nossos olhos se abrem.
Tem coisas que a gente não está enxergando que Deus está fazendo, porque a gente já não está enxergando com amor. Os nossos olhos já se fecharam. A gente só vê coisa ruim. A gente já não confia mais em ninguém. A gente já não acredita mais em nada. Imagina, a noite inteira não pescaram nada. Como é que eles iam ver Jesus naquilo? Eu estou na igreja, eu sirvo a Deus, mas não está acontecendo nada. Como é que você vê Jesus nessa hora? Só tem uma forma de você ver Jesus quando as coisas não estão dando certo. Quando você não está enxergando as coisas. É com amor. Olha, é o mestre. Sabe o que foi o mais lindo? Que Pedro, ele ouve aquela palavra de João, ó, é lá o caminho. Ele não viu Jesus primeiro. Ele ouviu a palavra de um mensageiro que estava dizendo, ó, Jesus está ali, cara. É só tu olhar para lá, é ele, é ele, é ele, é ele, é ele. E a Bíblia diz que Pedro pega a sua capa, e a capa simboliza a autoridade, e ele se lança e sai correndo. Ele não perde tempo. Porque a palavra de Deus, quando é liberada por mensageiros que amam o Senhor, ela tem poder de te reposicionar, ela tem poder de fazer você voltar a acreditar, ela tem poder de você entender que Deus, Ele não te abandona, independente do que você fez, independente de como você está, animado ou desanimado, Ele está ali todos os dias, olhando para mim e para você, dizendo, ei, tudo que eu preciso é que você olhe para mim. Pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para as coisas ruins e olhe para Jesus, querido. Pastor, eu não estou vendo Ele. E o Verbo se fez carne. Ele disse, haja luz, e houve luz. A fé vem pelo ouvir. Quando você ouve a palavra e deixa ela permanecer dentro de você, querido, aquilo é uma injeção de ânimo que faz você dizer, ei, eu quero voltar a alguns lugares que eu perdi. Eu quero voltar aos meus lugares de relacionamento. Eu quero voltar aos lugares onde eu desejei o Senhor, não simplesmente para Ele fazer alguma coisa, mas porque eu quero estar com Ele. E agora, Jesus prepara um banquete, a mesa para receber eles. E Jesus alimenta eles. Só que agora Jesus chama Pedro para o particular. Vem cá, Pedro. Vamos fazer o caminho de volta, vamos. Quero te ensinar, Pedro, que ainda que às vezes tu acredite em algumas coisas que tu é capaz de fazer, sem eu ir à frente, tudo aquilo que você acredita não tem valor. Tudo aquilo que você sonha pode estar fadado ao fracasso. Simão Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Quando a gente ouve isso, parece algo muito simples. Parece Jesus até brincando com ele. Ó, tu tens certeza que tu me ama? Mas a fala de Jesus era profunda. Quando ele diz a primeira vez, tu me ama, ele está dizendo, Simão Pedro, o teu amor é ágape. O teu amor é de entregar a tua vida para mim, como tu falou lá atrás. E Pedro diz, Senhor, tu sabes que o meu amor, ele é filos. A tradução daquela palavra é filos, significa o seguinte, o meu amor é esperando algo em troca. O meu amor é falho, Senhor, tu sabes disso. Aí Jesus pergunta pela segunda vez, Simão Pedro, o teu amor é ágape, como tu falou lá atrás, de dar a tua vida por mim? Ele diz, Senhor, tu sabes que o meu amor é esperando algo em troca. Aí Jesus pela terceira vez, Simão Pedro,
O teu amor é filos. Senhor, tu sabes que o meu amor é filos, é esperando alguém em troca. Então apacenta as minhas ovelhas. Porque quando a gente reconhece as nossas limitações, o Senhor opera no meio da nossa fraqueza. Quando nós reconhecemos, querido, que se não for o Senhor na nossa vida, nós não temos força. Que se não for o Senhor na nossa vida, nós não conseguimos nos manter firmes na fé. Se não for o Senhor nutrindo a nossa vida todos os dias e indo à frente, quando vier a tempestade, o barco vai afundar. Por isso que você tem que conduzir a sua vida com o Senhor à frente todos os dias. Por isso a importância do devocional, por isso a importância de um discipulado, por isso a importância de você se alimentar e nutrir da palavra de Deus todos os dias da sua vida. Porque os dias maus eles virão, os dias de desânimo virão, os dias que somente Jesus para nos reposicionar. Jesus estava dizendo: Pedro, eu sei que tu és falho, cara. Eu sei que sem mim tu não pode fazer nada. Mas tudo o que eu queria tu fizesse. Foi fazer o caminho de volta. Porque tu não quis abandonar o primeiro amor. Tu só não estava encontrando e fosse buscar no lugar onde antes tu foi encontrado. Fazer o caminho de volta não é voltar a uma outra igreja, uma outra instituição religiosa. Fazer o caminho de volta é voltar em lugares, querido, onde a gente ouve a voz do Senhor e se sujeita a ela. É voltar em lugares onde a gente não se ludibria pelo aquilo que os olhos veem. Quando Jesus chama Pedro pela primeira vez, ele estava numa situação que ele passou a noite inteira e não pegou nada. E agora os barcos se encheram de tamanho, o seu barco encheu de tamanho peixe, que ele teve que chamar ajuda e dividir. Mas no momento que Jesus chamou ele, sabe o que ele fez? Ele largou tudo e seguiu Jesus. Ele não disse: peraí, Jesus, eu tenho que primeiro responder às redes sociais. Peraí, Jesus, eu primeiro tenho que ir lá vender o peixe para trazer dinheiro para minha casa. Quando Jesus disse: ei, cara, te farei pescador de homens, ele abandona tudo para seguir Jesus. Quando João depois olha para ele e diz: é um mestre, ele larga tudo. Só não largou a capa de autoridade, porque ele entendeu: a minha cobertura vem do Senhor, a minha força vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor. A minha motivação não é se eu estou ganhando ou se eu estou perdendo. A minha motivação é que o Senhor tem poder de nutrir e suprir toda a minha necessidade. Ainda que eu não pesque nada, basta uma palavra e jamais vai faltar alimento na minha casa. Basta uma convicção para eu entender que no meio das minhas falhas eu tenho condições de cuidar de vidas. Porque Ele cuida de mim. Eu o abandonei, mas Ele não me abandona. Eu não tive condições, mas Ele tem as condições necessárias. Pedro agora, quando ele vai escrever as cartas de Pedro, já é um Pedro convertido. É um Pedro que entendeu que no meio das suas limitações, Deus o fortalece. Querido, quando você caminha com o Senhor, por mais difícil que seja, por mais que você não esteja vendo recurso, por mais que você passou um período inteiro e nada aconteceu, pela manhã tudo pode mudar. Basta uma palavra e tudo pode mudar. Basta Ele abrir uma porta que tudo pode mudar. Basta Ele fechar uma porta que tudo pode mudar. O problema é que nós esperamos Deus agir e entendemos que quando Deus provém as coisas é Deus. Ei, mas deixa eu te dizer, quando Ele não provém também é Ele. É para entender o seguinte: não é desse jeito, não é dessa forma. Porque a minha provisão vem quando eu libero. E ela vem, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem. Sabe quando você estiver desanimado, querido?
Volte para o lugar onde você falava com Deus e Ele te ouvia. Volte para o lugar onde você estava atento à voz dEle. Volte para o lugar onde você vinha com tanto desejo para um culto como esse e dizia o seguinte: Senhor, eu vou sair daqui incendiado com a Tua presença. Foi isso que fez Davi, querido, dizer: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita e eu não serei atingido. Porque a fé faz isso. A fé é a convicção que você sai do barco, com peixe ou sem peixe. Quando você vê que é o Senhor, você se lança, você acredita, você obedece. Ah, pastor, o que eu preciso fazer nesses dias? Diga assim: é preciso fazer o caminho de volta. Volte ao primeiro amor, querido. Quando você está numa situação de desânimo na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida financeira, a primeira coisa que você precisa fazer, diga assim: primeiro, eu preciso avaliar a situação. Como você está? Pedro, quando negou Jesus, ele começou a avaliar a situação. E ele volta por um caminho. Não é alguém que estava desistindo, mas é alguém que estava dizendo mais ou menos assim: Deus, tu tens um chamado comigo, tu vais voltar a falar comigo. Porque tu és misericordioso. Ah, Senhor, usa alguém para me apontar a direção. Onde tu está? Aonde tu estás, Senhor? O Senhor estava na beira da praia. O Senhor está pertinho, querido, de onde as ondas arrebentam. Sabe aquilo que tem poder de te derrubar? O Senhor está ali para estender as tuas mãos e dizer: confie e vem. Vem, porque eu sou contigo. Avalie como você está espiritualmente. Avalie se você tem deixado pessoas que abandonaram a fé, ou se você tem ido resgatar vidas. Avalie se você tem abandonado o seu pastor, ou se você tem lutado com ele e dito: ei, eu estou junto e nós vamos vencer juntos. Avalie como está o seu casamento. Avalie como está a sua vida no seu trabalho. Avalie como está a sua vida, como você é amigo de alguém. Avalie se você realmente está sedento pelo Espírito Santo, ou se você vai ser mais um da estatística, que quando Jesus voltar, Ele vai dizer: eu não encontrei fé sobre a terra, cadê os homens de fé? Eu não sei você, querido, mas eu não quero fazer parte dessa estatística. E para isso, nós precisamos voltar a olhar para o amor. O amor que olha para nós e diz o seguinte: ei, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O amor que olha para mim e para você e diz: ei, levanta a cabeça e caminhe. O amor que olha para mim e para você e diz: ei, você não merecia o meu perdão, mas a minha misericórdia te alcançou. Sabe outra coisa que eu e você precisamos entender para fazer o caminho de volta? Que nós precisamos estar dispostos a mudar. Para de reclamar, para de se queixar, para de olhar só as coisas ruins. João não olhou para as coisas ruins que Pedro deixou de fazer. João em nenhum momento diz: Pedro, você abandonou o Senhor. Não fala isso. Pelo contrário, quando ele disse: eu vou pescar, eu vou junto. Olha o nível de amor desse cara. Olha o nível de amor de João. Era mais ou menos: eu sei que você está fraco na fé. Às vezes eu vejo gente dizendo: Senhor, traz os fortes na fé, traz pessoas fortes para caminhar do meu lado. Não, não, querido. É preciso vir os fracos, para que nós fortalecemos eles. O problema é que ninguém quer os fracos. Davi venceu guerras com quem as pessoas não davam nada por eles. Quando Davi entrou para enfrentar o gigante, todo mundo riu e zombou dele, porque aos olhos humanos ele era fraco, mas no meio da sua fraqueza Deus o fortaleceu.
Sabe, você tem que desejar os fracos também perto de você. Porque quando a gente ouve na internet, a gente diz: ande com os fortes, ande com pessoas fortes. Isso é bom, querido, para a sua alma. Mas ande com o Senhor Jesus e fortaleça o cansado. Você entendeu a diferença de evangelho? Você entendeu a diferença de evangelho? O evangelho faz você, querido, andar com Jesus e ele te fortalece para que você resgate os fracos. E detalhe, quanto mais de Deus você tem, mais você deixa outros ir à frente. João, pastor, quando ele viu que era um mestre, ele não disse: espere aí, Pedro, fica para trás porque eu quero chegar em Jesus primeiro. Ele sabia que ele estava cheio. Era mais ou menos o seguinte: Pedro, vai, cara. Vai, tu pode ir à frente. Vai além, Pedro. Porque Deus te chamou para isso, cara. Um homem de Deus não passa por cima de ninguém para conseguir as coisas. Um homem de Deus não quer o lugar de ninguém. Um homem de Deus não se move por uma agenda para pregar. Um homem de Deus não se move por negócios. O homem de Deus, ele entende que outros vão passar à frente dele e vão ser reposicionados para aquilo que nasceram para fazer. Você está entendendo, querido? Ah, pastor, eu estou fraco, mas eu tenho certeza que Jesus é capaz de te fortalecer. Ah, pastor, eu estou fraco, eu não tenho cheio de problema, eu tenho certeza que você tem força para resgatar alguém. Ainda que você não saiba como fazer, traga para o mar da Galileia. Traga para a igreja do Senhor. Traga para a igreja do Senhor. Que às vezes tudo que Deus vai dizer é o seguinte: ei, olhe para outra direção. Pare de olhar apenas para essa, e olhe para outra. E eu vim nessa noite aqui para fazer você olhar para outra direção. Você não é derrotado. Você não é fracassado. Você é alguém que o Senhor o escolheu. Ei! Pedro tinha um alvo bem definido. É um mestre. Jesus está ali, querido. Não olhe para a direção que o mundo está apontando. Olhe para Jesus. E se você olhar para Jesus, às vezes você vai ter que ir, querido, na direção contrária daquilo que os outros querem ir. Pedro, antes de buscar os peixes que agora tinha pescado, ele vai primeiro em Jesus. E agora ele volta lá para buscar os peixes. Antes de você querer sair correndo atrás do recurso, volte para a direção do Senhor. Pastor, mas me feriram, me machucaram, eu não confio mais em ninguém. Ei, pare de olhar para os outros com os seus olhos. Olhe com os olhos de Jesus. Olhe com os olhos quando você entrou na igreja a primeira vez e achou que todo mundo era santo. Todo mundo era bonzinho. Ah, pastor, mas Ei, querido, essa é a obra do Senhor. Pessoas falhas, pessoas cheias de problemas, pessoas que são inconstantes muitas vezes, mas pessoas que estão prevalecendo na sua fé, dia após dia. Vamos voltar, vamos. Vamos voltar. Vamos voltar para esse amor, vamos. Vamos. Vamos ou não vamos? Vamos. Vamos voltar para o amor que quando você ouvia uma canção, você se quebrantava e chorava na presença do Senhor. Vamos voltar para quando você ia lá para o seu sofá. Ei, eu preciso voltar também, querido. Eu preciso fazer alguns caminhos de volta nesses dias. E eu sei que eu não estou sozinho. Porque alguém que jamais abandonou Jesus, ele olhou para mim e disse: ó, o mestre está ali. Tu está no lugar certo.
Tu está com as pessoas certas. Só precisa olhar lá onde é que está quebrando as ondas. Lá no meio do barulho. Lá no meio do problema. Lá no meio onde antes te dava caldo. Onde você se afogava. Passa por cima disso. E deixa Jesus falar contigo. Deixa Jesus dizer o seguinte: olha, eu sei das tuas limitações. Eu sei das tuas fragilidades. Eu sei com o que você está lutando aí dentro. Mas uma coisa que você se esqueceu, eu quero te lembrar nessa noite, que eu te chamei. Tendo ou não tendo a condição da terra, eu te chamei e eu vou prover. Tendo ou não tendo aquilo que você espera, da forma que você espera, se você obedecer atentamente a minha voz, você verá o que eu sou capaz de fazer. Eu fortaleço o cansado. Eu te chamo para um relacionamento íntimo comigo. Quem são as pessoas que precisam voltar para a oração? Toda terça-feira, querido, e toda quinta-feira, existem 2 programações da igreja Cristo Jesus. Das 7h30 às 8h, você tem a oportunidade terça e quinta de estar aqui orando com a gente. Intercessão. Nós estamos orando aqui para pessoas voltar para a presença do Senhor. Seja nessa instituição, seja na outra, mas que elas não se percam. Nós estamos orando para que o milagre aconteça sobre a vida da igreja. Nós estamos orando para que o propósito de Deus se cumpra sobre a terra. Terça-feira, depois das 8h, nós temos um discipulado inicial. E na quinta-feira, um ministerial para quem já serve. Pastor, eu quero servir, eu quero fazer a obra. Ei, você precisa entender que você precisa se aproximar de um relacionamento mais profundo com o corpo de Cristo. E a forma de você se aproximar é na oração e no discipulado. Jesus discipulou os seus e formou discípulos. Mas Deus está falando comigo, com você. Ei, eu sei das suas obras. Eu vejo que você está perseverando. O que falta é você voltar para o primeiro amor. E quando a gente está no primeiro amor, querido, a gente já não vê defeito. Cada palavra é importante. Cada palavra, ela traz convicção, ela traz afirmação do relacionamento. Eu estou aqui para te dizer: Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Se coloque de pé. Quero entrar no ambiente da tua glória. Eu quero estar com vestimentas de glória. É momento de nos fortalecermos no Senhor. Eu quero entrar no ambiente da tua glória. Ajude a fortalecer o anjo da igreja. Eu quero estar. Ajude a nutrir a igreja do Senhor. Ajude a nutrir o corpo de Cristo. Diga: Senhor, conte comigo. Conte com as minhas ofertas, conte com a minha oração, conte com a minha intercessão. Ser outra vez achar. Devolve-me a alegria da salvação. Devolve a alegria, Senhor, de quando eu te recebi como meu Senhor e Salvador. Voltar a ter intimidade, onde as trevas não prevalecem, onde o pecado não tem poder, onde a iniquidade não domina nossa mente, onde anjos e homens adoram,
onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Adore, adore. Onde anjos e homens adoram. Vai! Onde anjos e Adora homens. Ele. Diga: eu quero, Senhor. No ambiente de glória, No ambiente de glória, anjos e homens. exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória. Aviva-nos, Senhor. No ambiente Aviva a tua de igreja, Senhor. glória, anjos e homens. A nossa aliança não é com homens, é contigo. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória, aquele que era, aquele que é e o que há de vir, Jesus, aquele que era, aquele que é e o que há de vir, aquele que era, aquele que é, e o que há de vir, aquele que era, aquele que é. que os discípulos do Senhor Que há de se unam ao corpo de Cristo. Que os discípulos do ministério Cristo Jesus se unam. Tenho visto pessoas dispersas. Tenho visto divisão sobre a igreja do Senhor. E eis que faço um caminho de volta, oportunizando a todos para estarem reunidos em um só lugar, em uma só visão. Há uma direção a ser seguida. Sigam a minha palavra e jamais faltará algo a vocês. Sigam a minha direção, diz o Senhor. Independente das suas limitações, eu operarei o milagre. Eu darei ordens em favor da minha igreja, para que não percam a sua fé. Coloquei o meu espírito para interceder por vós. Vós não estão órfãos. Vós não estão órfãos. Se apegue ao meu espírito. Se apegue à minha palavra. Se apegue à direção do alto. E vocês verão que farei sobre este lugar o lugar da minha presença. No seu trabalho, na sua família, aonde você colocar as plantas dos seus pés será abençoado. Aonde você colocar as suas mãos será abençoado. Pois eu vos chamei, coloquei uma visão diante dessa cidade, e a partir dela eu nutrirei vidas. A visão não mudou. Pessoas virão de diversos lugares e serão reposicionadas na maneira de servir, na maneira de me adorar. Cheira, vasubi, analás, tubireis, tubinaio. Eis que o adversário está à porta para romper o relacionamento comigo. Fiquem atentos, sejam prudentes, sejam fortalecidos na oração.
E vocês verão o que eu farei a partir desse altar. Sai do seu lugar, querido. Venha beber dessa água, vem. Há uma unção de alegria a ser derramada nesse altar agora. Você que está na sua casa, receba agora. Receba agora o toque do Espírito Santo. Eu chamo a minha igreja à existência agora. Cada membro volte à sua congregação. Volte ao lugar de alinhamento. Volte ao lugar onde eu estou em primeiro lugar em sua vida. Exaltam o Rei da Glória. No ambiente de glória. No ambiente de glória. Anjos e homens. Derrama, Senhor. Derrama a tua unção. Derrama uma unção poderosa sobre esse lugar. Derrama. Renova as línguas agora. Renova os dons da tua igreja agora. Renova a unidade da tua igreja. Aquele que é Espírito Santo agora. o que há Fogo. de vir. Fogo. 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 Aquele Fogo. que era. Fogo. Aquele que é. Fogo. E o que há Receba de agora do vir. seu espírito. Receba renovo do alto agora. Aquele que era. Fogo. Aquele que é. Tenho saudade da tua oração. E o que há de Tenho vir. saudade do teu coração alinhado ao meu. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. No ambiente de glória. Derrama uma porção do meu espírito sobre esse lugar agora. Sim! Jesus, Não é um lugar físico, mas é um lugar espiritual agora. Receba agora uma porção do meu espírito. Vamos, igreja, vamos, receba. Coração para Começa a glorificar, começa a adorar. Jesus, Rei da Glória. Eu abro meu coração. Os sinais acompanham os que creem. Eu abro meu coração. Resgate a sua capa agora de autoridade. Resgate a sua capa de autoridade agora. Vai! Da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu Eu preparo um banquete para você nessa noite. Eu abro o meu. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus. Ele é o Rei. Estou ao seu Ele é o encontro Rei. agora. Quem Estou ao seu é? encontro agora e eu te alimento agora. Quem é o Rei da Glória? É Jesus. Ele é o Rei. Receba. Para que Receba. entre o Rei Jesus, Rei da Receba aí, ó. Glória. Receba isso, Eu isso, abro receba. meu coração. Receba. Eu abro meu coração para que Receba. entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Chega, diz o Senhor, chega, chega. Para que entre o Rei
autoridade dos céus. Glória, eu abro meu coração. Quem é esse incircunciso que se levanta contra vocês? Eu tenho uma aliança com a minha igreja, diz o Senhor. Eu tenho uma aliança com a minha igreja. Caminhe, caminhe e você verá o que eu farei. Vai, Espírito Santo. Feche os seus olhos e receba. Eu vejo o Senhor derramando algo. Eu vejo um renovo do Senhor sobre a igreja. Volte, volte ao primeiro amor, volte. Eu sou falho, mas o Senhor não é. Não olhe para mim, olhe para o Senhor. Pare de olhar para mim, olhe para o Senhor, olhe para o Senhor, olhe para o Senhor. Sim, receba o dom de línguas aí agora. Receba a afirmação do dom de cura sobre a sua vida. Porque eu já te dei, mas você deixou cair. Resgate agora a autoridade que eu já liberei sobre a sua vida. Sim, eu vejo o céu aberto. Eu vejo o céu aberto nessa noite. Douglas e Jana, tenho eu me alegrado de vocês. Sim, vocês fizeram um caminho de volta. Eu proverei todas as coisas. Vou prover na vida de vocês. Volte, 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 volte. Você que veio ferido de outro ministério, não queira culpar esse. Você já veio ferido de lá. Tudo que eu preciso é que você olhe para mim, diz o Senhor. E eu farei você incendiar na minha presença. Eu farei você reconhecer as suas limitações, os seus erros. Mas eu colocarei por esses dias um nível de ousadia dentro de você. Onde os cargos não serão importantes. Onde títulos não serão importantes. Mas a minha palavra entrará com evidência nesses dias sobre a sua vida. Sim. Vós, meus discípulos, eu vos envio para resgatar aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Coloco em vós uma porção de ousadia. Vão atrás dos perdidos. Vão atrás daqueles que já serviram do lado de vocês e estão afastados. Visitem, busquem, mostre o caminho. Reúno o meu povo na minha casa. Reúno o meu povo na minha presença. Me fez fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir. Tem mais, tem mais. Há uma porção de alegria. Mostra-nos, Senhor, mostra essa porção. Você vai começar a sentir a alegria do Espírito nessa noite. Tudo escrito em Joel.
Aviva-nos, que seja Não se assuste hoje, se você começar a chorar de alegria. agora. Receba aí agora. Derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama até a clamar, até a chamar, mais uma vez queremos ver o céu. Vem pra frente, há tempo ainda. Vem. Beba dessa água. Até a chamar, A unção que está sobre a minha vida, eu libero sobre a sua. Eu libero a unção que está sobre a minha vida, sobre a tua vida agora. Eu libero porção de fé. Mais uma vez queremos ver Yeshua descer. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Começa a olhar para a direção certa. Do teu Espírito, que seja hoje. Derrama do teu Espírito, que seja hoje. A provisão vem da minha palavra. Vem, derrama. A provisão vem da minha palavra. Que seja hoje. O renovo vem da minha palavra. Vem, derrama do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Até a clamar, até a chamar, mais uma vez queremos ver o céu descer. Até a chamar. Você que fica nesse prédio aí ouvindo os louvores. Você acha que não te vejo? Sim, eu vos chamo. Eu vos chamo para a minha presença. Venha. Venha. Você que está em casa, eu te chamei para congregar. Eu te chamei para me buscar. Eu te chamei para ir. O que tu tens feito? Volte. Volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. O lugar onde você servia. O lugar onde você se quebrantava na minha presença. O lugar onde as minhas palavras eram mais poderosas e importantes que aquilo que os teus olhos viam. O lugar onde pela fé você acessou coisas comigo. Eu estou te chamando enquanto é tempo. E eis que te digo, volte. Volte. Volte, porque eu quero te reposicionar. Porque não é chegado o teu fim ainda. Tenho eu contigo obras para fazer. Tenho eu contigo pessoas para ser acessadas. Deixe os mortos enterrar seus mortos.
e volte a me seguir. Volte a me buscar. Usa o meu servo nessa noite, meu filho, para reposicionar a minha igreja. Volte a servir. Volte a servir, volte a servir. 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 E não é fazer algo para mim, mas é voltar a um relacionamento vivo comigo. Se preparem. Se preparem, porque já está arquitetado um grande plano para destruir vidas. Eu não posso fazer nada, porque já dei autoridade a vocês. Orem, intercedam e se preparem por aquilo que há de vir sobre a terra. Porque aos vencedores darei eu a coroa da vida. Revelarei aquilo que está por vir aos meus. Revelarei aquilo que está por vir aos meus. Me busque e eu revelarei os meus segredos. Pare de perder tempo com movimentos e entre na minha presença e ficará claro que eu farei. Sendo derramada ainda, querido. Eu não posso parar uma unção que Deus está liberando. Não se apresse de sair da minha presença, diz o Senhor. Receba aí no seu espírito, receba. Começa a falar em línguas, receba aí, ó. Receba, Tami. Receba. Seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derrama. Que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, fortaleça seja a minha igreja. A terra clama, a terra chama mais uma vez.
céu. Escuta que eu vou te liberar. Assim diz o Senhor: estou derramando sobre a minha igreja um renovo. Quando você abrir a sua Bíblia, quando você ler, palavras saltarão aos seus olhos. Trarei discernimento para você. Comece a ler e você vai ler de uma maneira diferente. Falarei com você de uma maneira como você nunca imaginou. Alguns de vocês receberão revelações daquilo que há de acontecer por esses dias sobre a terra. Ore, interceda. Há uma batalha acontecendo no governo do Espírito. Igreja minha, se posicione em oração. Igreja minha, clame um socorro. Igreja minha, use a autoridade que eu vos dei através de meu Filho. Traga a sua memória agora pessoas que eu quero que você vá buscar. Pessoas que você perdeu o relacionamento. Pessoas que já caminharam do seu lado. E vos trouxe essa palavra nessa noite, para que você vá atrás e mostre para essa pessoa que já não me reconhece, que eu tenho todas as manhãs olhado para ela e tentado chamá-la de volta, mas eu preciso de você. Essa pessoa da qual está distante é resposta para aquilo que eu quero fazer por esses dias sobre a terra. Conduza ela ao meu caminho, e não só ela, mas você também será alimentado e renovado. Pegue pela mão, mande mensagens, vá visitar, anuncie as boas novas. Essas palavras da parte de Deus sobre a igreja. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai. Continue a falar com os teus filhos, Senhor. Conte conosco, meu Deus, porque um dia tu nos resgataste e agora é nosso momento de resgatar outras vidas, Pai. Nos perdoa quando estamos tão preocupados conosco, esquecemos, Senhor, que pessoas estão morrendo sem salvação. Pessoas estão paralisadas e deixando de anunciar as boas novas e de salvar vidas. Pai, renova as nossas forças e nos fortaleça, para que possamos ajudar aquele que está fraco na fé. Possamos anunciar as boas novas em nome de Jesus. Nada vai parar aquilo que o Senhor está fazendo por esses dias. É tempo de frutificar, é
Renova, 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 renova tudo que está ao nosso redor. Não corte a árvore, Senhor, porque nós vamos gerar frutos para Ti, em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, saia daqui abençoado em nome de Jesus.